Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. É uma honra ter você aqui comigo. Eu fico muito feliz em ter você aqui. Se inscreve nesse canal, fala desse canal para os seus amigos. Eu agradeço a Deus pelas pessoas que estão chegando aqui nesse canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. É um vídeo que fala de discernimento de espírito, que é o que eu e você precisamos ter nos dias de hoje, com a apostasia, com o rumo que a maioria das igrejas estão tomando, buscando profecias, buscando coisas que vão agradar o ego e vão enfraquecer o espírito. Aí você pode se perguntar o que é discernimento de espírito. Discernimento de espírito é um dom espiritual como um outro dom, como o dom da cura, como o dom da profecia mesmo. Discernimento de espírito está em 1 Coríntios 12, eu vou ler do 10. 1 Coríntios 12, 10. A outra, operações de milagres. A outro, a profecia. E a outro, discernimento de espírito. E a um é dado a variedade de línguas. E a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todos os dons. Então, o mesmo Espírito realiza todos esses dons. O dom de discernimento de Espírito, como conseguir o dom do discernimento de Espírito? Orando, buscando, jejuando, se separando, se santificando, pedindo mesmo para Deus o discernimento de Espírito. E para que serve o discernimento de Espírito? O discernimento de Espírito ele serve para ordem e decência, para combater a mentira, para não te deixar confundido. Discernimento de espírito é muito necessário. Se eu e você podemos pedir algo para Deus em relação aos dons espirituais, que possamos pedir discernimento de espírito, porque hoje em dia é muito necessário esses dons. É muito necessário o dom do discernimento de espírito, porque para manter a ordem do ambiente, a verdade do ambiente, para que você saiba qual é o espírito que está falando através da boca de tal pessoa. Tem uma passagem que está aqui, deixa eu achar aqui para vocês rapidinho. Uma passagem que está em Atos 16, 16. Atos 16, 16. A cura de uma jovem adivinha. Acontece que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se dizendo a ela: Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Essa jovem ela estava com o espírito do engano. E Paulo teve o discernimento espiritual de que aquele espírito não era o Espírito Santo. O discernimento de espírito, você vai ter discernimento de ambientes, de atmosferas do ambiente. Você vai perceber quando o ambiente não é agradável, quando o ambiente está pesado. Você vai saber quando a pessoa está mentindo e quando não está mentindo. Quando é o Espírito Santo que está falando através dos lábios dela e quando não é. Mas esse Espírito, esse dom, é para nos fortalecer como membros da igreja. É para manter a ordem e a decência da igreja. E também para desmistificar as mentiras. Entender que aquilo é uma mentira e o que é Deus falando na boca de alguém e o que é o inimigo falando na boca de alguém. Então é muito necessário que a gente busque isso. Em oração, eu sempre falo com Deus e o Espírito Santo trouxe a mim isso, sobre o discernimento de espírito. Só que ele me trouxe de uma ótica diferente que eu resolvi trazer aqui para vocês, que é a seguinte:
Hoje em dia temos muitas pessoas, profetas, pessoas que discernem espírito, que falam, realmente temos pessoas usadas por Deus, mas temos que cuidar com os falsos profetas, temos que cuidar com os adivinhos, porque nem tudo vem de Deus, e a gente precisa pedir a Deus discernimento, precisa pedir a Deus entendimento, para Ele nos capacitar a entender quando a gente está errado, ou algo do sentido. E o Espírito Santo, ele me trouxe a escrever isso aqui, que eu vou ler para vocês. E é muito interessante que você preste atenção nisso aqui. É muito bom para você entender o que é e o que não é. Porque tem pessoas que acham que tem discernimento de espírito e acaba que não é discernimento de espírito. É um espírito do engano que está sobre a pessoa, fazendo com que ela se ache toda poderosa, ou ele se ache todo poderoso, que sabe de todas as coisas, trazendo um ego desacerbado para a pessoa, que se sente o separado, que se sente um maravilhoso, o melhor, até mesmo melhor que Cristo, que desponta nos dons espirituais, e acaba que aquilo ali, gente, vamos combinar, ensoberbe a pessoa, ensoberbece, engrandece, e Deus não se agrada disso. O Espírito Santo trouxe em oração para mim isso aqui, e eu preciso que você preste atenção. A diferença do discernimento de espírito e julgamento. O espírito de julgamento. Como saber quando é o Espírito Santo que está nos mostrando algo ou é nós que estamos julgando alguém pela aparência ou por algo do tipo. Bater o olho em alguém e falar, não foi com a cara dessa pessoa. Tem alguma coisa errada ali. Primeiro, se foi Deus e Ele te capacitou a ver que tem alguma coisa errada ali, Ele vai te mostrar o que está errado. Porque Deus não faz as coisas pela metade, não. Primeiro de tudo, o Deus que te capacita a discernir algo é o mesmo que vai te capacitar a entender o que é aquele algo. O que tem de errado em tal situação, o que tem de errado com tal pessoa, o que precisa ser visto ali. Um exemplo para vocês aqui. Eu tive um discernimento de espírito. Eu vi um irmão que está em pecado, ou eu chego em um ambiente e eu percebo que está sobrecarregado aquele ambiente. Está cheio, está pesado. Quando é o Espírito Santo testificando isso, o Espírito Santo através do dom do discernimento de espírito, você automaticamente já vai soltar em pensamentos tenha misericórdia, meu Deus. Você já vai levantar um clamor em prol daquela pessoa, em prol daquele ambiente, em prol daquela situação. Porque o dom do discernimento de espírito nada mais é como se fosse uma visão de águia. Você está vendo algo que você precisa interceder por aquilo. Porque se Deus te mostra, é porque Ele já te capacitou a repreender aquilo ali. Ele não está te mostrando aquilo ali para você se sentir melhor do que as pessoas. Ele não está te mostrando aquilo ali para te deixar, o sobrepoderoso, o superpoderoso, a pessoa que tem todos os dons espirituais. Ele deu para você usar. E se foi Cristo, se foi o Espírito Santo que te deu o dom de discernimento de espírito, se for o dom de discernimento de espírito e não um julgamento, automaticamente você já vai levantar um clamor ali. Porque não é para você espalhar o que você está sentindo ou o que você está vendo, a não ser que o próprio Espírito Santo te dê um caminho ou te instrua a falar com um pastor, a falar com uma outra irmã de oração, para ajudar você a interceder, clamar por algo que Deus permitiu que você discernisse. Agora não significa que eu vejo as coisas, ou eu tenho um discernimento e vou correndo lá falar para minha irmã, ei, não se aproxime de tal pessoa. Ela é sobrecarregada, ela é cheia de demônios. Não chega perto dela. Não vai em tal ambiente. Aquele ambiente lá não é para você não.
Eu tive um discernimento de espírito, aquele lugar lá não é para você não. Vai te fazer mal. Não vá lá. O crente que tem o Espírito Santo e que tem o dom de discernimento, ele não vai se preocupar em espalhar que ele viu, que ele sentiu algo em tal pessoa, ou que Deus ou mostrou algo em tal ambiente, em tal pessoa. Esse vai ser o de menos. Porque o mais importante a se fazer é repreender, é interceder por aquilo ali. Esse é o intuito do discernimento. Deus te mostra para você repreender. Deus te mostra para você interceder pela pessoa. Deus te mostra para você levantar clamor de batalha espiritual no ambiente. Contra as hóstias malignas. Contra as setas. E o que a gente vive hoje, muito dentro das igrejas. E nos ambientes onde a gente convive com pessoas que buscam os dons. É isso. Fulano, não chega perto de tal pessoa. Aquela pessoa ali vai te levar para o mau caminho. Aquela pessoa ali não tem mais jeito, não. Que evangelho de Cristo é esse? Que evangelho de Cristo é esse que faz acepção de pessoas? A gente não pode esquecer que Cristo veio para quem estava ferido. Não para os sãos. Cristo veio para as prostitutas. Cristo veio para os bandidos, para os drogados, para os homossexuais, para as pessoas que estão na lama da sociedade. Cristo veio por eles. Ele não veio para quem se acha santo, para quem se acha separado, não. E se você é um cristão, um separado de Deus, e que Deus te dá discernimento de espírito para você clamar por alguém, a primeira coisa que você vai entender é que você não é melhor que ninguém. O dom não te faz melhor do que ninguém. Ele simplesmente te equaliza de alguma maneira para você interceder por alguém, para você clamar por alguém. Os dons espirituais não tiram a tua função humana. Então vigia. Vigia, porque nem tudo que Deus te mostra é para você falar para as pessoas. Nem tudo que Deus te mostra é para você correr lá na amiga, na irmã, ou no irmão, e falar: ai, fulano, Deus me mostrou tal coisa. Gente do céu, Jesus, quando ele viu um endemoniado, ele simplesmente chegava e expulsava o demônio. Ele não cutucava o discípulo dele e falava: ei, não chega ali perto não. Aquele ali é caso perdido. Deus me mostrou isso, isso e aquilo. Se afasta daquela pessoa. Hoje em dia a gente vive um estrelismo dentro das igrejas, um estrelismo dentro da comunidade cristã que busca os dons espirituais. Ah, não, porque eu sou separado. E o resto é tudo gente morta espiritual. É tudo gente que não tem jeito. Irmão, se Deus te mostra que alguém está fraco espiritualmente, ou se Ele te deu capacidade de ter discernimento de espírito, é para você clamar, não é para você falar para os outros, não. Não é. O Espírito Santo trouxe isso ao meu coração com muita força. E eu sinto a necessidade de falar isso aqui para você. Existe diferença de discernimento e de julgamento. Vamos abrir os nossos olhos. É tempo de abrir os olhos, gente. É tempo de acordar para a vida. O mundo espiritual não é brincadeira. Está havendo uma batalha espiritual constantemente. Devemos orar e vigiar. Daí talvez você me questionar, Pedro, mas talvez tenha pessoas que têm a personalidade mais forte. Ou talvez não vai estar num dia legal, vai ver tal coisa e automaticamente vai vir assim na cabeça: vai queimar no fogo do inferno. Só que quando é o Espírito Santo, ele vai te constranger. Você ficará envergonhado por ter tido tal atitude, com tal pensamento relacionado àquela situação. Lembrando que eu não estou tirando a função humana de ninguém aqui. Às vezes você não está bem. Às vezes você realmente não está bem. E você tem um discernimento e você acaba julgando.
O sangue de Jesus vai queimar no fogo do inferno. Ou tá perdido. Só que quando o Espírito Santo, ele vai te envergonhar, ele vai te constranger. O Espírito Santo não deixa ninguém confuso, não. Vamos vigiar, porque talvez ao invés da gente estar ajudando uma pessoa, ao invés da gente estar salvando uma alma, a gente pode estar matando aquela alma. Tudo para nos sentir melhor, para nos sentir mais especiais, mais usados por Deus. Quantas almas estão gritando, pedindo socorro. E o que elas queriam era um abraço, era uma oração de libertação. Não um dedo apontado. Que eu e você se levante com autoridade nessa geração. Para entender o que é Deus e o que não é. Peça discernimento de espírito, não tenha medo. Mas peça não para se sentir melhor. Mas peça para utilizar na obra do Senhor. Que Deus te capacite todos os dias. Eu declaro sobre a tua vida os dons espirituais em nome de Jesus. Que seja para uso da obra do Senhor. Não para vangloriar nossa carne, não para nos manter com o ego lá em cima. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Eu agradeço a você que ficou até aqui vendo esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido e não deixe de buscar os dons espirituais. Se inscreve nesse canal, me ajuda e que Deus te abençoe todos os dias da tua vida. É o que eu desejo para você. Amém?